Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. O sexto relatório que hoje analisamos é o segundo a ter uma periodicidade semestral, cobrindo o período até 31 de março de 2016, ou seja, 2 anos decorridos após a assinatura dos autos de transferência de competências entre a Câmara e as 24 juntas de freguesia. Seria expectável que o Grupo de Monitorização do Processo da Reforma Administrativa de Lisboa apresentasse um diversificado leque de medidas corretivas já introduzidas pelo Executivo em todo este processo. Será de facto assim, ou será que subsistem grande parte dos impasses já constatados nos anteriores 5 relatórios? O grupo constata, página 7, que as juntas têm vindo a desenvolver posturas e soluções de caráter diferenciador, traçando um cenário que, como expresso no atual relatório, não é o desejado para uma plena capacitação da ação pública de proximidade na cidade. Fim de citação. E explicam as suas causas. Tal deve-se basicamente, entre outras razões, à ausência de estruturas e ferramentas para serem uniformemente utilizadas por todas as instituições de governo da cidade, num quadro de ação que, admitindo a autonomia, fosse simultânea e institucionalmente integrada, situação, aliás, que se vem arrastando ao longo destes 2 anos de reforma administrativa. Deve-se também à inércia da Câmara em se adaptar devidamente a uma nova realidade e a intervenções de maior proximidade. Deve-se, igualmente, ao incipiente reforço, adaptação e formação de recursos humanos e equipas técnicas. E deve-se, em suma, à ocorrência de duplicações de tarefas entre as autarquias e à não atempada capacitação ou transferência para as juntas de funções específicas. Páginas 7 e 8. O grupo de monitorização sustenta que bem tem procurado seguir as inúmeras recomendações exanadas pela primeira e quinta comissões da Assembleia e aqui aprovadas por unanimidade, mas, como será óbvio, a responsabilidade pela sua aplicação ultrapassa as suas incumbências, pois essa obrigação é exclusiva do Executivo. Se não vejamos, páginas 10 a 16. Quem já há muito tempo deveria ter clarificado quais as fronteiras entre as obras de natureza estruturante e não estruturante? Quem é o responsável pela não elaboração de instrumentos de base reguladora essenciais para o normal funcionamento da cidade? Quem é responsável pela substituição dos materiais e equipamentos transferidos que se revelaram defeituosos ou obsoletos? Quem é responsável pela não definição de metodologias concretas de atuação em áreas cujas obrigações se encontram ainda difusas? A quem competiria atempadamente definir o funcionamento dos processos de licenciamento, designadamente de ocupações de espaço público, publicidade, das licenças especiais de ruído ou de venda ambulante? Porque refere o grupo que se mantêm relevantes insuficiências, bem como riscos de dispersão no uso de algumas aplicações comuns, bem como no acesso a determinados cadastros. Decorridos 2 anos, porque não foi ainda garantida uma utilização universal de sistemas de informação fiáveis, viáveis e completamente integrados para o uso de diferentes atores na cidade. Por culpa dos executivos das juntas? Claro que não. Mas não só, pois deparamos ainda neste sexto relatório com a descrição de outro conjunto de insuficiências e desfazamentos. Por exemplo, mantêm-se ou não disparidades a nível do número de recursos humanos disponíveis, bem como da sua qualificação? Confirma-se o facto de apenas 52% dos trabalhadores das juntas serem funcionários do quadro e os restantes serem contratados em prestação de serviços? Confirmam-se assimetrias entre as diferentes juntas que indiciam que nem todas se encontram a usar os sistemas disponibilizados em todas as suas valências? Confirma-se ou não a persistência de sistemas de informação a vigorar de forma não integrada? Confirmam-se as denunciadas dificuldades associadas ao envelhecimento e à avaria dos equipamentos mecânicos e veículos recebidos da Câmara? Confirma-se que o desgaste da frota transferida e a sua elevada taxa de inoperacionalidade são um constrangimento com reflexo na prestação de serviço de limpeza pública prestada pelas juntas? E poderíamos continuar a comentar outras situações particulares, como o não alinhamento de estratégias, o outsourcing em vez de internalização de funções, o desenquadramento dos regulamentos de espaço público em que a governação é partilhada, a ausência de regulamentos globais e critérios de uniformização na ação, cadastros parcialmente desatualizados, a indevida dotação de meios humanos e técnicos, o não reforço de equipamentos para o ambiente urbano e gestão de limpeza, a não clarificação de competências na área do arvoredo, alinhamento ou em caldeira e análise da sua fitossanidade, o estabelecimento de regulamentos conjuntos para áreas em que a governação é partilhada, nos equipamentos esportivos, eventuais desentendimentos entre as juntas e a Câmara quanto às responsabilidades na sua manutenção e, no caso das piscinas, sobre a realização de obras ou investimentos de caráter mais estruturante, subsistindo a questão das tabelas de preços e critérios diferenciados de descontos ou de isenções, tendo em alguns casos as tarifas aumentado de forma relevante, ou ainda vários parques infantis em mau estado de conservação, embora a Câmara se tivesse comprometido, em muitos dos casos, a realizar as intervenções necessárias. A constatação mais espantosa é, no essencial, como o grupo enuncia, página 92, que a sua observação não difere substancialmente da análise desenvolvida há 6 meses atrás. Então, de quem é a responsabilidade para toda esta entropia?
Após todos estes generalistas considerandos, as questões que os verdes colocam são: porque só agora se lembra a Câmara de elaborar instrumentos regulamentares e de estabelecer outras formas de normalização técnica e administrativa a aplicar ao conjunto das instituições autárquicas da cidade? Porque aguardou pelas petições de munícipes e queixas de algumas juntas para pôr trancas à porta? As possíveis respostas têm os verdes dado na análise aos anteriores 5 relatórios. Serão a impreparação técnica da Câmara, que abandonou nos braços das juntas disparidades várias e inúmeras situações por resolver? Ou as fragilidades na condução de uma reforma que não foi bem ponderada e que vai sendo feita com muita navegação à vista? Ou um vacilante processo de transferência de competências fruto da precipitação política da Câmara, o que não tem sido bom conselheiro a nível de planeamento? Quanto às panegíricas súmulas dos relatórios, apesar de assumirem uma atitude francamente apologética sobre o estado da arte da reforma em curso, não deixam de desencobrir o véu das fragilidades sentidas ao longo deste processo. Para terminar, todos estes sobressaltos implicaram dúvidas nos cidadãos que não podem ser medidas e avaliadas sem um inquérito específico aos munícipes. Pergunta-se, finalmente, por que continua o Executivo a odiar a autorização para o grupo proceder à auscultação dos munícipes? Página 16. Lamento, está na página 16, dito pelo grupo. Tudo o que aqui dizemos são transcrições totais do relatório. Não há nada que aqui não esteja no relatório. Porque não é esta monitorização preparada por uma equipa multidisciplinar, mas independente. São opções do Executivo para as quais, desde o início do processo, os verdes nunca encontraram uma resposta coerente e satisfatória. Muito obrigado, Sra. Presidente.